Sejam bem-vindos a mais um episódio do Magistral Talks, direto da onde? Direto do PharmaShare 2026. E a pessoa que está aqui do meu lado, Mirna, vai falar de um assunto, gente, que muitas vezes a gente pode fazer gerar a paz ou a guerra, que é comunicação, mas é comunicação estratégica. Certo, Mirna? Certíssimo. Seja bem-vinda, obrigado por esse Muito obrigada. seu tempo, que é valioso para a gente discutir esse ponto que é tão importante nas empresas e muitas vezes negligenciado. Exatamente. Eu já começo com uma aqui para o nosso público, principalmente para quem não veio, está perdendo, o que você está apresentando no palco PharmaShare que a pessoa pega segunda-feira e já aplica. Maravilha. Antes de mais nada, eu estou muito empolgada de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado. A ideia da gente falar sobre comunicação num evento como esse é justamente para que no dia seguinte eles já apliquem todos os conhecimentos. Então a gente já vem com essa questão prática. Até porque comunicação se faz comunicando. A teoria em si, ela é uma base. Mas o que de fato eles vão aprender é o quanto eles conseguem inserir tudo isso na prática, da estrutura da narrativa até a performance da narrativa. Porque não adianta você só falar bonito, você precisa também apresentar bonito, até para que isso gere um convencimento para quem vai te assistir. Convencimento, engajamento, liderança, enfim. Então, em todas as áreas, da ponta até a base. Então, a comunicação, certamente, eu tenho certeza que com as dicas de hoje, eles vão sair já aplicando na segunda-feira. Ótimo. E é muito treinamento, né? Exige muito treinamento. Não é uma coisa também, é dom, virtude, é algo que se treina. É habilidade. É habilidade. E a habilidade se treina e se desenvolve. Quanto mais você faz, quanto mais atento você fica à sua habilidade de comunicação, maior a chance de você rampar nisso tudo. E aí, por consequência, você vai se tornando um comunicador mais eficiente. Como eu sempre falo, só se aprende a comunicar comunicando. Então, a teoria é importante, lógico, da base, mas a prática, aproveitar a oportunidade, estar num podcast, aproveitar a oportunidade de palco, dar feedbacks, receber feedbacks, tudo isso é o que torna a comunicação muito mais eficiente no dia a dia. Até porque, Glauco, o palco é a coisa mais fácil. Você treina, você se prepara, você faz, você performa. Agora, o dia a dia, que você não tem script, é o mais desafiador. E você falando de script, esse desafio é importante. Vem na cabeça, sim, o sentido storytelling? Totalmente. Digamos, um principal. A gente está na área farmacêutica, um componente, um ingrediente aí nessa comunicação estratégica que não pode faltar? Não pode faltar. Nós somos histórias. E o nosso cérebro é absolutamente obcecado por histórias. Ele libera uma série de hormônios que faz com que a gente fique muito entretido. Então, dopamina, serotonina, tudo isso vindo das histórias. Nada mais somos do que memórias, e memórias geram histórias. Então, sempre que a gente comunica e coloca uma pitada de emoção, isso alavanca potencialmente o engajamento do seu público em relação àquilo que você está comunicando. De novo, seja esse público uma pessoa ou um público para 1.000, 1 milhão de pessoas, não interessa. Então, sempre que puder contar uma história, de novo, eficiente, com início, meio e fim, e colocar uma pitada emocional, certamente isso convence muito mais e gera muito mais influência. Com certeza, com certeza. E você falou de comunicação estratégica, né? Quando a gente pensa nas dimensões de uma organização, estratégia, tecnologia, gestão e pessoas, a comunicação tá ali muitas vezes de novo, né? É retirado desse circuito e não comunica uma mudança. E assim, dessas habilidades, o que você dá de dica para as pessoas, de insights, assim, que são, assim, fundamentais para ter uma boa comunicação? Glauco, não existe a possibilidade, no mundo de hoje, de você não comunicar. A gente está comunicando o tempo todo. A gente pode não se dar conta de que a comunicação é parte da nossa existência, mas a gente está fazendo isso o tempo todo, inclusive no silêncio. Então, sempre que a gente vai comunicar, o grande ponto é o que você quer que fique na cabeça de quem está te escutando? Qual que é a linha central que você vai usar para que quando você terminar a sua fala, o seu time, a sua liderança, entender o que precisa ser feito a partir de lá. As pessoas, elas entram muito despreparadas. Ah, não, eu já sei, já conheço o assunto. Mas a bem da verdade é que mesmo quando você conhece um assunto, você precisa preparar para o público-alvo e o contexto comunicativo. Então, um exemplo. Hoje preparei uma palestra para vocês. Ah, mas eu já conheço o assunto, tudo bem, mas eu não conheço o público. E alguns públicos exigem especificidades. Então, adianta eu falar de forma técnica com o público leigo? Não. E adianta eu falar de um jeito muito leigo com o público técnico? Também não. Então, a primeira parte que eu falaria, e é uma coisa que a gente vai abordar bastante ali na palestra, é estrutura de discurso. Depois dessa questão de estrutura, com início, meio e fim, postura corporal. Não adianta você comunicar se o seu corpo, que é esse 3D das suas emoções, ele está comunicando insegurança, ele está comunicando que você não está confiante naquele contexto.
Então, a postura corporal, ela também potencializa a sua mensagem. E, claro, ninguém dá conta de uma apresentação chata. Então, monotonia na voz é inaceitável. Precisa fazer variação melódica. Graves, agudos, falar de um jeito que você coloca uma ênfase ou até traga uma pausa. Tudo isso para deixar a sua fala muito mais interessante. De novo, não faça uma apresentação da qual você não assistiria. Então, é muito importante, sempre que a gente está falando para outra pessoa, pensar, eu engajaria nisso? Eu assistiria isso? E aqui, falando mesmo de uma autocrítica, de uma autoavaliação, porque isso faz muita diferença para quem está recebendo. Nossa, são vários pequenos, Vários. milhares de detalhes, um montão de muitos detalhes. E comunicação é detalhe. Comunicação não é o todo. O todo é o que você entrega. Mas são os micro detalhes que você presta atenção. É a velocidade de fala, os gestos, a melodia, a ênfase, a intensidade de voz, então o volume da sua voz, a postura corporal. Tudo isso são detalhes, mas que se um desses detalhes cai, isso afeta toda uma performance. Então tudo comunica aqui a percepção, por menor que seja. Nossa. E você treinou grandes líderes, né? Tava vendo o seu currículo e é desafiador. Você falou que as pessoas chegam muito cruas, assim, dessa questão. É desafiador porque as pessoas não olham para essa habilidade de início. Elas exploram todo o potencial técnico e aí quando elas entendem que elas chegaram num limite em que ou vai ou racha, aí é hora de, opa, preciso olhar para minha comunicação, isso tá falhando. Claro, a gente tá falando aqui em alguns casos. Tem outros que já é identificado logo de cara, ou porque a pessoa é muito tímida, ou porque ela é muito introvertida, ou porque ela realmente não teve esse treino adequado, nunca se expôs tanto e aí precisa de um suporte. Então a gente pega um público bastante variado, mas geralmente a comunicação ela vem muito como aquele empurrão para você subir ainda mais a sua carreira. É engraçado você falando isso, né? Eu vejo aqueles reportes que falam da Fórum Econômico Mundial, das habilidades, você falando, é a última. Deve ser a primeira, né? É a primeira. Fala, né? É a primeira, porque primeira. Senão especialmente o resto... em era de inteligência artificial. Exatamente. Que a gente precisa ainda mais da comunicação. Se aprofundar muito mais para ver se aquilo ali não é fake. Exato. Até porque não tem nada mais humano do que a comunicação. Então, mesmo que você tenha inteligência artificial, da qual eu amo, tá? Eu poderia tranquilamente estar com uma camiseta escrita I love AI. Mas o grande ponto é não deixar a comunicação, que é uma habilidade humana, de lado. O LinkedIn mesmo, ele tem como a comunicação, ele soltou essa lista de 2025, a comunicação aparece em primeiro lugar há alguns anos. Então. Há alguns anos. Então, você que está nos assistindo, pense bem nessa habilidade, hein? E para finalizar, Mina, é a sua primeira vez aqui no PharmaShare, no palco. O que você está sentindo do ambiente, da organização da feira? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu tô super feliz de estar aqui, primeiro porque dá pra ver a organização de ponta a ponta, a experiência de ponta a ponta. Então, de fato, o que vocês entregam aqui é pra subir o sarrafo de todo mundo que chega. Que bom. Muito legal, muito interessante. Vale a pena pra todo mundo que tem curiosidade, quer saber como é, vem. Vale super a pena, não só pelas palestras, mas também pela troca que você vai fazer, pelo networking, pelo público qualificado que vocês trazem. É realmente de altíssimo nível. Obrigado, viu? Pessoal, então, acompanhem, tem mais episódios. Até o próximo episódio. Beijos! Tchau, tchau. É doraminha aqui, ó.